Olá, sejam bem-vindos à CTV PB. A partir de agora começa mais uma edição do programa CTV Cast. A gente lembra que você acompanha a nossa programação em todas as plataformas digitais, Facebook, YouTube e Instagram. E também você acompanha a nossa programação no nosso site oficial, ctvpb.com.br. A gente lembra que lá você tem a nossa programação 24 horas por dia e ainda você tem todo o nosso conteúdo gravado, que você pode assistir quando, onde e como você quiser. O site é ctvpb.com.br. Caso você queira baixar o nosso aplicativo no seu celular, você pode fazer isso também. Vai lá na Play Store e digita CTV PB. O nosso aplicativo transmite também a nossa programação 24 horas por dia, sem interrupção. A gente lembra que estamos ao vivo também na Cariri Web Play. A Cariri Web Play tem todos os canais de TV do Estado da Paraíba e também canais nacionais de renome. E também a CTV se faz presente por lá. Na Mil Telecom você também tem todo o sinal da CTV PB e também de todos os canais do Estado da Paraíba, seja ela TV Cabo Branco, Paraíba, todos esses canais estão lá e a gente transmite nossa programação 24 horas por dia. Além disso, estamos transmitindo também para a região sul do país através da MaxCloud TV. A MaxCloud TV tem mais de 200 canais e a CTV se faz presente por lá também. Outras plataformas como a Limex World, TV Brasil, TV ao vivo e também a Super TV ao vivo e o site olhosnatv.com.br também replicam o nosso sinal para todo mundo, levando o nosso conteúdo aqui do Cariri paraibano para toda a esfera global. A gente agradece a você pelo carinho da audiência. Bem-vindo ao CTV Cast. Hoje a gente recebe um candidato a deputado estadual aqui no estado da Paraíba, Romualdo Quirino. Ele que foi e atualmente foi prefeito por 3 vezes, está afastado obviamente para disputar o cargo de deputado estadual e hoje conversa com a gente nessa edição do CTV Cast. Romualdo, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo aqui aos microfones da CTV e às lentes também. E a gente agradece por aceitar o nosso convite de debater um pouquinho aqui sobre os principais projetos seus aí para a nossa região do Cariri. Agradeço, Renato, pelo espaço cedido, vir aqui da CTV. E a gente sempre tem um espaço, a gente quer esclarecer a população, os objetivos, as motivações que levam você a ser candidato, a opções que você fez na política. A gente é questionando isso. E por que essas ideias? Então, estou aqui à disposição para ouvir, para falar para vocês, de acordo com o que for perguntado, o que você achar que é necessário, da curiosidade sua e da população, sobre o nosso objetivo como político. A gente hoje está recebendo o candidato a deputado estadual aqui, representando o Cariri paraibano, Romualdo Quirino. Ele vai falar um pouquinho com a gente, conhecido popularmente como Romualdo. Romualdo, eu separei alguns tópicos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos, que é de interesse social. Você, hoje, acredito que você já esteja em um nível de idade que não há necessidade de você estar... Muitas coisas a gente começa a abdicar depois de uma certa idade, né? A gente passa a perceber que não vale mais a pena. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: você é um médico bem-sucedido, tem sua carreira profissional definida. Por que a necessidade de ingressar na política? A política é um conjunto de ações que a gente desenvolve em busca de bem-estar social. Eu, como médico, já realizo isso, em parte, buscando dar apoio às pessoas mais necessitadas, já que eu me formei, sou filho de família humilde, e sei a necessidade que as pessoas têm. Então, isso fez inicialmente eu pensar que é uma parte política que eu fazia. As motivações do começo eram lá atrás, no Congo eu tinha ideia de ser político, até depois, exatamente quando as pessoas pensam em aposentar. Que eu estaria mais livre da minha vida profissional, já ia aposentado de empregos, eu não teria aquela obrigação de estar trabalhando por via metal, e a partir daí eu poderia fazer. Felizmente, ou infelizmente, mas felizmente, em 88 eu recebi o chamado
porque era uma tradição do Congo não ter candidatura única, sempre foi aguerrida. E naquele momento todo mundo achava que era uma loucura, porque não parecia existir espaço para mim. E eu fui, exatamente para ter o seu contraponto daquilo que era o óbvio, que era quem tinha todo o poder nas suas mãos, ganhar a eleição. E ganhamos. Fizemos história, mudamos algumas coisas, continuamos fazendo história, não viemos fazer o óbvio. Para fazer o óbvio não precisava de mim, não precisaria das ideias que temos, qualquer outra pessoa poderia fazer, mas tentar fazer algo diferente. E acho que foi isso que a gente buscou fazer. O lado humano de atender, mas sem esquecer das responsabilidades, das construções, o bem-estar que a cidade tem que ter, sem ser só as pessoas. Uma cidade, para você ficar bem-estar, ela também tem que estar agradável. Então a gente procurou fazer isso, certo? Reformamos praças, fizemos praças, reformamos o mercado, deixamos encaminhado a reforma do campo, deixamos encaminhado com dinheiro em caixa, tanto o campo como o açougue da prefeitura do município. Então a gente trabalha nessas circunstâncias. Aí em 2018 a gente já tinha feito essas 2 gestões, passamos para o meu sucessor. Nunca procurei intervir nele, porque ajuda a gente só dá, Renato, quem quer. Então nunca fui procurado por ele, por questão de orgulho, porque ele até questionava o que estava fazendo. Mas ele tinha que passar por aquela experiência para ver que nem era como ele estava fazendo e saber que as coisas são bem diferentes da teoria e da prática. Eu tenho um atenuante por ser médico, sua profissão que abrange e eu exerço ela continuamente. Eu tinha esse lado que me protegia para fazer algumas coisas diferentes que atingisse a população. E quando foi em 2018, o campo aqui já estava meio escasso de pessoas, de renovação de pessoas, mesmo não sendo tão jovem, da área política, certo? Então a gente procurou ser candidato buscando isso, porque estava esse espaço. Fomos candidatos, não atingimos o objetivo, mas fomos o deputado mais votado da história do Cariri. Sinal que o Cariri estava carente de pessoas que tivessem essa atuação. Aí fomos candidatos a prefeito, ganhamos a eleição e novamente ainda ficou mais escasso, que depois da eleição morreu o João Henrique, que é um deputado da região, Batinga abdicou de ser candidato e já tinha morrido Genival Matias, que nos cercava. Então a gente tinha que dar uma razão a essas pessoas. Então, por isso que a gente está nessa batalha, achando que a nossa região, que o Cariri, até os jogadores do Cariri pode mais, e pode sim ter mais representantes de mais qualidades, que tenham mais conhecimento sobre a nossa realidade. E essa é a nossa proposta. Gerir pessoas hoje é um pouco complicado, Romualdo, né? Você acha que você sabe como é que funciona. E uma coisa que desmotiva, talvez, não sei se é o seu caso, mas que eu analiso a política de forma muito distante, particularmente eu tenho um pouco de aversão à política. Eu acredito que o bom cidadão, né, essa é uma visão minha pessoal, respeito obviamente quem tem uma posição diferente com relação a isso, mas eu tenho uma visão política de que o cidadão de bem, aquele que trabalha, não dizendo que você não trabalha, né, obviamente, mas aquele que trabalha firme, que tem uma vida, como empresário, por exemplo, ele não tem que se meter com política, né, porque a política ela suga muito, ela gera muitas vezes injustiças. Você pode pagar por uma coisa que você não fez, você vai ser chamado de alguma coisa que você não é, e gerir as pessoas num contexto geral é um pouco complicado. Você acredita que trabalhar da forma que você está trabalhando, mesmo com as aversões, obviamente você deve ter oposição na sua cidade, que existe, que vai falar alguma coisa que você não fez, ou que você fez, ou que você deixou de fazer. Você acha que vale a pena seguir um rumo como esse? Eu estou dizendo a você, como pessoa, se a gente for, por exemplo, a sociedade, a gente nasce e evolui. Se a gente for parar, achar que tudo está resolvido, se não vale a pena, a vida perde o sentido. A vida tem sentido porque todo dia a gente tem um sonho diferente. E esses sonhos, a gente tem que enquadrá-los, colocá-los onde é possível resolver, onde é possível realizá-los. A forma de realizar mais fácil é quando você se envolve na política. Não é que é mais fácil. Que tem sonhos
que eu posso construir. Porque eu acho bonito alguém chegar e construir um castelo, construir um prédio, construir uma barragem enorme e deixar aquilo construído. É muito interessante. Por exemplo, o Dr. Paulo Pinto foi diretor da FAP e depois era sócio da Santa Clara, o cirurgião de renome, Campina Grande. Ele tem uma fazenda aqui no Cariri que eu acho que nem produzia. Ele fez uma coisa belíssima lá, uma barragem de pedra gigantesca. A propriedade foi vendida, já vai na segunda venda depois que ele morreu. Os filhos venderam logo 6 meses depois. Até uma pessoa do Congo, família do Congo, comprou, que é parente, é prima até de Arquimedes ainda. E depois eles venderam agora. E em nenhum momento o dinheiro que foi pago por ela vale o preço da barragem, certo? Mesmo agora que foi vendido um preço bem mais caro. Mas ele construiu aquele sonho. Ele passou a vida dele e construiu aquele sonho. Ele tinha outro recurso, era um médico mais rico, tudo assim. Mas aquilo era um sonho individual. A gente que trabalha com a política, com a vida, que vive no meio como a gente vive, a gente tem um sonho coletivo. E o sonho coletivo, a forma mais de tentar fazer é na política. Porque o sonho meu individual pode ser um. O sonho coletivo é outro. Eu tenho sonhos individuais, que esses sonhos individuais podem ser importantes no futuro para a política, para as pessoas. Mas o processo de você fazer ele chegar até ele é muito lento. E a política é um que tenta acelerar um pouquinho, certo? Vamos dar um exemplo. Quando meu pai tinha uma condição econômica razoável, mesmo sendo até, era compadre do avô da sua esposa, de Quilma, e uma das coisas que meu pai via com veículo de dificuldade era alguém botar água em casa. Claro, naquela época não tinha tecnologia, não tinha motor. E quando eu vim ser prefeito, a primeira coisa que eu fiz, eu procurei a Cagepa para ver como era. As dificuldades que eles criam é tão gigantesca que é impossível. Procurei a Funasa. O grau de dificuldade é semelhante. Aí procurei um ex-prefeito da cidade vizinha, que tinha feito a forma viável, a forma mais simples, que era viável. Então, a gente está para ouvir, para aprender, é um processo de aprendizado, e ao mesmo tempo você trocar ideias e construir realidades novas que traga melhoria para a população. Então, o objetivo político tem esse objetivo, a gente trazer melhorias políticas para a população. Em que sentido? Como eu sou filho daqui, conheço bem a realidade, eu tenho experiência como médico, o que pode ser feito, eu não tenho sonhos, alguém às vezes pede, por exemplo, quando eu cheguei no Congo, vai construir um hospital, não vou construir um hospital, porque vai consumir o dinheiro da prefeitura e vai ficar restrito àquilo. A prefeitura vai se restringir a sustentar um hospital, certo? Porque a prefeitura é pequena e não tem recursos para isso. Então as pessoas têm que construir o que é viável. Então a gente que conhece a realidade local, aí isso é o médico. Aí eu sou agricultor. Aí eu tentar construir uma realidade que eu acho que seja plausível para essa região. Isso é outro objetivo. Tem a questão do meio ambiente. A gente tem que trabalhar o meio ambiente para as pessoas não poluírem. Hoje a gente tem uma coisa nova, que é a transposição, que a gente tem que buscar. Por exemplo, a margem do rio, onde é meu terreno, é diferenciada. Porque eu conservei. Eu não tive o objetivo de tirar proveitos econômicos sem saber o que ia acontecer. Primeiro que a margem do rio lá era meio pedregosa, então eu já não usava. Mas se fosse outro, podia pegar, vender essa madeira todinha, faz lenha, já dá algum dinheiro. Tem uma caipirona gigante. Aí a gente bota madeira branca, vai tirando de noite. Não, eu deixei lá, então preservado. Então a gente tem que ter atuação e tem que, Renato, a sua atuação como pessoa, como político, e eu como médico, ela não pode ser diferente. Ela tem que ter uma ética e ela tem que ter uma moralidade. Tem gente, que eu vejo muita gente, mais que eu pego assim, você falou de empresários, são empresários bem-sucedidos, pessoas, coisas assim. Mas a ética é muito frágil, certo? Ele invade o terreno do vizinho, acha isso normal. Invade uma rua, acha isso normal. Então, para o governo é errado, para ele não. Então ele não sabe os limites dele. Então a política ela tem que atuar até para impor limites para os outros, para a gente criar limites e a sociedade ser harmônica. Então a política tem esse objetivo. A falha, o que fala da política de ruim, é porque, vamos dar um exemplo, fala do SUS. Se não fosse o SUS, a gente não tinha acabado com poliomielite, não tinha acabado com as doenças que são da primeira infância, que atingem as crianças, que a vacinação, por exemplo, é o ponto mais forte que fez a humanidade evoluir, a humanidade ter mais tempo de vida. Não foi cirurgias de robótica, de aparelho de ressonância magnética, não foi não.
Aquilo atinge uma população muito pequena. A vacinação não, atinge a todos. Então, é um processo. A água encanada é um processo dado para a saúde pública. É uma coisa que diminui o número de infecções intestinais, que muitas crianças morriam de diarreia, até quando eu nasci. Até mais velho, 5 anos, 10 anos depois de mim, 15 anos depois de mim. Então a gente tem que ter essa atuação. Agora, você pode ter essa atuação, você tem que ter propósitos e conhecimento. Mas o cara tem propósito também. Eu digo até que o meu antecessor, ele tinha propósito, mas não tinha conhecimento. Então, ele não foi por má fé, foi falta de conhecimento. Então, o conhecimento é uma coisa importante para você atuar. Assim. Então, quando eu estou me propondo, modéstia à parte, eu tenho isso a oferecer, o conhecimento. Talvez eu não tenha o dinheiro que os outros têm. Não tenho. Mas tenho o conhecimento que os outros não têm. Então, a gente tem que trabalhar isso paulatinamente para as pessoas terem acesso a essas informações e essas informações gerarem práticas, para elas acreditarem, que faz o processo da educação. Então, a gente trabalha isso, saúde, meio ambiente, sobrevivência, mas tentando levar a educação para que esses partes aí, elas cheguem uniformemente a todos. Uma questão interessante, Romualdo, que a gente gostaria de trazer, é a questão da sua necessidade para entrar na política. A gente sabe que, por ser um profissional, como a gente já falou, um profissional já fixado na sua profissão, na sua vida pessoal não haveria necessidade disso. Se o intuito é ajudar a pessoa, você já ajuda como um médico e tudo mais. Mas a gente sabe que a região também tem médicos hoje como um deus, né? Ou seja, eles veem muita necessidade e vê muito a figura do médico como alguém que elas podem contar muito. Você se resguarda disso ou você vai atuar em outras áreas além da saúde? Não, é como eu pretendo ser uma pessoa ampla. A saúde em si é meu carro-chefe, porque eu só sou conhecido, tem muitas realizações que a gente fez com o prefeito, mas isso não dá dinâmica para a gente de dizer que a gente se tornou conhecido por causa disso. Hoje a gente tem alguns programas que foi dessa última gestão, por exemplo, a legalização das motos. O meio de comunicação até dá para tornar você mais popular, mais conhecido, você fez uma coisa diferente, mas isso em si só era muito pouco para a população interagir com o nosso projeto. Então, a saúde é uma coisa que está dentro inerente a gente. Por exemplo, aqui já teve onde colher o sangue em Monteiro, foi desativado. A gente queria reativar. Aqui precisa, por exemplo, um soro antiofídico, voltou agora de tanta crítica, porque fica a necessidade, e principalmente está tendo muito acidente por cobras. O soro para veneno de cobra. Agora passou a ter na região. Está tendo, pelo menos agora. Então, tem um centro de hemodiálise. Mesmo esse governo que está aí, tendo todos os prefeitos como aliados, ele atrasa o repasse para o hospital daqui, para o hospital de Sumé e de Serra Branca, que são os hospitais que não são próprios do Estado, são conveniados, são municipalizados e são conveniados. Os dois são do Estado, mas são à disposição das prefeituras. E ele atrasa isso e se dificulta para o administrador. Então, por exemplo, saiu dois deputados aqui, disseram que mandaram dinheiro aqui para a hemodiálise, e esses dois deputados tinham o serviço para ser instalado, e o prefeito e o governador veio para aqui e disse que se os prefeitos aceitassem, ele abriria imediato e ia custeando até o governo federal mandar o custeio, que é a manutenção do centro de hemodiálise. Ninguém se ofereceu. Por quê? Porque ele não tem crédito. Se ele não repassa um convênio que ele tem com a prefeitura de Sumé, que tem a prefeitura de Serra Branca, alguém tinha confiança de pegar e assumir o centro de hemodiálise, a gente tem até o espaço físico lá. Mas se os que são aliados dele não têm confiança disso, imagina a gente. Então, é isso que a gente quer botar. É o serviço, o trabalho ser contínuo. Hoje tem a Opera Paraíba, mas é um problema eleitoreiro. A gente tem que ter um contínuo para dar vazões às cirurgias eletivas. Nem que cada cidade tenha um dia específico que faça, mas que tenha continuamente. Porque isso é que faz as pessoas acreditarem no sistema público. É a resolução dos seus problemas. Talvez o que eu tenha tido mais crédito disso é que se você passar comigo e for uma coisa simples, eu vou fazer o possível para resolver. Para você não vir outra vez para resolver uma coisa tão simples.
Isso como médico. Então, minha atuação não vai ser restrita a médico. Eu gosto muito de educação, eu gosto do meio ambiente, eu gosto de agricultura. Então, por exemplo, cooperativismo, da gente criar cooperativas para as pessoas conseguirem financiamento, para conseguir produzir. Então, tem que ter alguém que goste dessas coisas para buscar. Que quando a pessoa não tem uma ideia formada, ele não vai trabalhar esse assunto adequadamente. Ô Romualdo, outra questão que a gente gostaria de explanar é a questão do apoio político. A gente sabe que na época de campanha aparece todas as cores de deputados e bandeiras que vêm adentram essa região. Mas a gente vê que a grande maioria das prefeituras, pelo menos é o que eu vejo aqui nas principais prefeituras da região, do Cariri paraibano, é que eles sempre escolhem um candidato de longe, que já vem com a parceria de algumas datas e tudo mais, mas que não conhece de perto a realidade da nossa região, né? Minha visão particular, obviamente, eu vejo um descompromisso, né, de gestões que, ao invés de escolher alguém que vive os problemas cotidianos, vão escolher alguém de longe, de fora. Qual é a sua visão com relação a isso e qual é a dificuldade de estreitar os laços com essas prefeituras que têm, obviamente, esses laços com essas pessoas de fora, mas que existe a necessidade de um representante legítimo da região? Qual é a sua visão sobre isso? Por exemplo, uma prefeitura como Monteiro, Sumé ou Serra Branca, dessas 3 cidades polos, não apoiar o nome de uma pessoa que tem um grande potencial de ganhar, já que a última eleição você foi bem votado. Como é que você vê essas questões? Tem algumas coisas que são inerentes a como você foi feito como político, certo? Tem outro lado do status. Se eventualmente eu sendo eleito aqui como serei, as pessoas daqui vão ver que, por exemplo, o cara que é prefeito de Monteiro, ele está um degrau acima do que é de Sumé. Sumé, teoricamente, um acima de Serra Branca acima do Congo acima de Cochichola, em grau de status. Não é que tenha diferenciação do que você vai fazer. É mais responsabilidades, mas que são atribuídas a outros também. Não é você que faz aquela responsabilidade, não é um trabalho braçal que você faz sozinho. Então, tem essa dificuldade do que a pessoa perde o status. Isso é um aspecto. Certo? O outro é que, como eu te disse, que as pessoas que se preparam como eu fui candidato, eu tenho noção do que eu quero. Eu sei o objetivo. Eu fui prefeito do Congo, eu tinha objetivo do que eu ia fazer. Por exemplo, eu queria botar abastecimento de água na zona rural. Eu procurei, como eu disse, procurei a CAGEP, a FUNASA e não saía. É um processo muito lento. Certo? A gente, em 8 anos de gestão, a gente botou em mais de 90% da população. A gente, foi escolhendo o que era mais fácil e foi gradualmente fazendo mais difícil, que os gastos iam aumentando, mas a gente foi fazendo e dando essa cobertura. Então, eu tinha objetivo, eu tinha um projeto. Então, a maioria desses prefeitos não tem um projeto claro. Ele tem um projeto de status, ele quer assim. Então, se ele não tem uma coisa clara para ele não tem clara para a população. A partir do momento que ele vota em alguém daqui, ele tem assim, o apoio de Batinga essa semana, ele vê em consequência disso, porque eu votei nele porque ele era daqui. Cheguei a votar eu votei antes em deputado João Henrique, mesmo sendo inimigo de Batinga, mas era daqui. Então, eu tinha um projeto que era o quê? Fortalecer essa união regional, para essa união regional criar uma solução melhor por conhecimentos, troca de informações entre a gente para fazer isso. Se ele trouxesse alguém de fora que viesse com essa informação, seria muito interessante. Mas os deputados que eu vejo votando aqui, me perdoem, os 3 são meus principais concorrentes, eles são num despreparo até absurdo. Nem para regiões dele serve. Um é até daqui, filho daqui, mas é um menino jovem, criado de berço de ouro, que não tem informação sobre a sociedade. Certo? E os outros não saem diferente. O outro também berço de ouro, do mesmo jeito. E o terceiro é um Brutamontes, que é criado, é um pequeno coronel dos arredores de Campina Grande. Então, a gente tem que filtrar isso e tentar buscar a solução para esses problemas. E para buscar, como eu te disse, tem que ter a vontade e o conhecimento. Às vezes o cara tem a vontade, como você teve lá atrás do meu antecessor lá no Congo, mas não tem o conhecimento. Certo? E às vezes faltam as duas coisas. Além do conhecimento, falta a vontade.
Mas a gente trabalha em busca disso. Então a dificuldade básica é essa. É esse status, essa coisa. Tenho, às vezes, o viés econômico, que eu não posso oferecer, mas o que eu poderia oferecer como saúde compensaria isso. Certo? Mas é que as pessoas às vezes não calculam que sendo assim. Certo. O que a gente observa também é que essas pessoas citadas como você, os seus principais concorrentes, a gente percebe que são famílias, né? Ou seja, são profissionais que estão na política há muito tempo, que fazem tudo para permanecer ali, né? Qual é a sua visão hoje sobre o monopólio político, por exemplo? Aquela pessoa que se perpetua ali no poder e vai permanecendo, depois bota outro, bota um filho, bota o seu sucessor e vai ficando assim, ou seja, e muitas vezes por deter o poder da máquina, e a gente sabe, visão minha, repito, as pessoas em época de eleição, principalmente o eleitor, ele se vende muito fácil, né? Ele acaba que aderindo à ideia de quem está no poder porque detém da máquina do poder e isso não vem ao mérito agora que seria outro assunto. Mas qual é a sua visão sobre o monopólio, né? Ou seja, a gente acabou de sair das amarras de coronéis, quem conhece a história sabe como funcionava antigamente. Mas hoje podemos dizer que nós temos um regime de coronéis disfarçado na política? Olha, em parte sim, mas em parte não, porque é uma opinião, é uma opção. As pessoas fazem aquilo que é melhor para eles. Se mesmo for um coronelismo, for as pessoas que são a mesma família, e elas tiverem uma atuação que é compatível, a gente vê. Tem outros cantos que a gente vê coronelismo, um exemplo aqui mais próximo que eu vejo aqui, eram os gaudenses em Serra Branca, que foram morrendo, porque as pessoas teve uma parcela de população crítica que tirou isso. Outros, por exemplo, em Ouro Velho, gente que me apoia hoje, tem um outro lado que surgiu, teve uns governos, os dois governos meio responsáveis, entrou alguém que fez melhor um pouquinho e está criando uma nova dinastia nesse grupo. Assim. Então, tem esse lado da incompetência dos outros de questionarem. Por exemplo, aqui é uma dinastia de uma família, mas que ela se perpetua porque a opção oposta não deixou claro o que vai fazer. Então, se eles não têm clareza do que vão fazer, ou não têm propostas mais assim, competitivas, melhor qualidade do que a dos outros, as pessoas não vão trocar as doidas, como as pessoas. Mas o senhor acredita que o eleitor em si, aquele que está lá num fiozinho, ele analisa isso? Analisa. O eleitor, aquele que está ali por paixão política, né? Porque assim, por exemplo, a gente tem uma esfera nacional, Lula e Bolsonaro. Aquele eleitor ferrenho do Bolsonaro, você pode dizer que ele fez o que for. Ou seja, a gente tem Lula, por exemplo. Lula foi preso, acabou de ser preso, mas o eleitor está ali fixado a ele. Você acredita mesmo que o eleitor ele analisa a questão de proposta, se prometeu, ele vai, ou ele na hora ali, principalmente nessas cidades pequenas, quando você chega e promete um agrado pessoal à família em si, seja ela a questão do emprego, seja ela a questão de uma assistência pessoal, você acredita quando que o pessoal se sobrepõe ao coletivo na questão do eleitorado, do eleitor mesmo, aquele raiz? Olha, o eleitor de cidades menores, eu diria que tem esse risco das ofertas pessoais, porque uma política de uma cidade grande, ela não é feita, isso é feito manipulação da mídia, que está envolvida, que tá assim. Vamos pegar uma coisa bem prática aqui, até recente. Apesar que os bolsonaristas dizem que a Globo é Globo lixo, não sei o quê, faz aquele discurso. Na época de Dilma, a gasolina subiu, o discurso era o seguinte: Dilma sobe a gasolina. Não foi o governo. Na época de Bolsonaro subiu a gasolina, que foi a estratosfera. Resolveu baixar agora. Certo? As manchetes nos jornais, que mesmo que os bolsonaristas diziam que era contra, a manchete bem suave: o governo sobe a gasolina. Não dizia Bolsonaro subiu a gasolina. Então, isso vai ficando incutido. Isso é uma manipulação da mídia que faz ele manter essa popularidade que tem hoje ainda, com um governo desastroso e principalmente desastroso. A pessoa desastrosa dele, não é o governo só. É o desastre dele, por exemplo. Eu pego gente, tem gente aqui que está próximo a mim, que tem até parente que não vacina nem os filhos.
certo? Por causa de Bolsonaro. Eu Da acabei de influência. dizer lá atrás que a vacina foi o que mais fez a humanidade evoluir. E alguém chega, um presidente, e fala que a vacina não é para ser tomada. E as pessoas, algumas informadas por religião, por desinformação, aceitam essa ideia e termina fazendo. Aí desses dias está morrendo aqui. Recentemente, uns 2 anos atrás, antes da pandemia, uma americana que era bem ferrenha defendedora disso, morreu de uma infecção generalizada de uma meningite, porque ela não se recusava a tomar a vacina. E morreu disso. Mas as pessoas não... Isso não é dado como ênfase nos jornais, mostrar que essa atitude dela era errada. A atitude pessoal dela comprometeu ela, mas tinha um legado grande, porque era uma pessoa bonita, influenciante, que tem influência na mídia, que pregava essas loucuras. Então, isso é que a mídia tem influência. O que é que tem influência? Do óbvio. Aí aqui, por que é que os eleitores votam em Lula? Eu sou filho daqui, Renato. Passei 20 anos em São Paulo. E só foi no governo do PT, de Lula especificamente mais, que as mudanças aconteceram aqui na nossa região. Então as pessoas são nostálgicas. Por exemplo, você teve uma namorada, me perdoe Kilma agora, no passado, que às vezes você dá uma brigada com o Kilma, você pode dizer, puta, aquela eu acho que era melhor, devia ter casado com ela. Nem que daqui no outro dia você esqueça. Então a gente é nostálgico. A gente tem a tendência a valorizar o passado, sempre achar que foi melhor. Mas o passado daqui foi melhor mesmo. Então as pessoas estão agindo aí com a razão. Sem razão estão agindo os outros, que defendem uma pessoa que não precisa tomar vacina, certo? Que diz que nordestino tem que comer capim. Aí, uma pessoa que parte dessas grosserias, as pessoas estão fora da razão. Está virando uma religião. Certo. Quando você fala sobre essas questões, por exemplo, a gente vai voltar para o assunto apoio político, mas, por exemplo, quando você apoia um candidato, não vou querer aqui levar uma tendência, que, ou seja, teve uma condenação pública, ou seja, teve agora seus processos anulados. Ele teve um processo anulado, porém ele não foi inocentado, né? Só voltou do zero. Acho que, inclusive, a campanha dele prega muito que ele deve, que ele não deve nada à justiça. Em tese não deve, porém o processo voltou ao início. Não seria a mesma coisa que apoiar um Bolsonaro que fala todas as atrocidades? Não seria a mesma coisa, ou algo pior, apoiar alguém, por exemplo, que teve um governo que sucateou todo o país, num contexto geral, onde teve preso, onde o próprio Lula assumiu? Não seria... Assumiu o quê? Assumiu que teve corrupção no seu governo, porque teve gente corrupção presa? vai ter sempre, porque se eu botar aqui, nós 4 aqui, se deixar aqui, um é capaz de levar uma coisa. Eu não sei quem é que vai levar. Certo, mas não seria a mesma coisa você optar por uma esfera de um truculento, de um cara que é contra tudo que é, de certa forma, a questão de vacinas, como você bem citou aí. Não seria a mesma coisa que você apoiar também alguém que sucateou, roubou, tirou de certa forma, ou seja, de um lado Bolsonaro tira incentivando as pessoas com palavras, de outro a outra parte vai lá e rouba aquele dinheiro. Vamos pegar umas coisas mais claras. Vamos pegar aqui, começa desde 2018, já que você entrou nessa polêmica. O apartamento que Bolsonaro mora, onde ele mora lá com os filhos, é incompatível com o que ele ganha. Ninguém nunca questionou isso. Ele não tem outra atividade na vida. Certo, mas é isso que deixa eu dizer, isso é uma coisa. Por exemplo, as acusações sobre Lula, elas eram de uma fragilidade absurda. Você é condenar a Intercept pegou, que ele foi condenado porque ele disse, olha, faz a acusação que eu aceito. Quem era para estar preso aqui no Brasil há muito tempo, que quebrou esse país, é Sérgio Moro. Esse é um cara desqualificado. Nem para falar serve. Nem argumento tem. Juridicamente péssimo. É esse tipo de coisa que a gente tem que tirar. O PT deixou até ele ser investigado. Como é que acontece com esse governo? Por que esse governo tem investigação? Porque não é investigado. Fernando Henrique passou coisa, nunca foi aberto ao CPI. Porque Gilmar Mendes chamava era engavetador geral da República. Esse Aras, tá aí, Augusto Aras, do mesmo jeito. Se você não investiga, não existe. 100 anos. Como é que você vai investir uma coisa 100 anos depois? Por que uma coisa tem que ser tão sigilosa para 100 anos? Isso é uma prova concreta que deve ter corrupção.
Porque se não tivesse, não, pode investigar amanhã. Então, no caso, você está justificando, você fala que houve a corrupção, mas você, como cidadão, apoia da mesma maneira porque a corrupção ela vai existir sempre. Não é que vai existir sempre, ela vai existir sempre, não tem como investigar. Ela vai ficar mais aguda, as pessoas vão perceber mais porque vai ser investigado. Se você não for investigado, não vai saber nada. Vamos pegar grosseiramente esse menino aí, que é até paraibano, até gostava dele como ator. Certo. José Dumont. Será que ele é pedófilo agora? Não, provavelmente sempre foi. Agora, o meio de comunicação hoje permitiu que fosse pego. Ele está com 72 anos. Ele começou agora, deve ter começado com 30 anos. Então a diferença é essa. Agora, um que tem agora e pede 100 anos de sigilo, eu desconfio muito mais. Porque se eu não tenho uma coisa que eu seja grave, porque eu quero 100 anos de sigilo. Não, certo, não, correto. Então, você está dizendo assim, não. As qualidades que tem aí, a gente tem que ver. Aí eu pegar aqui no estado. Ricardo Coutinho foi preso, não sei o quê, que é ladrão, não sei o quê. Ricardo Coutinho construiu esse estado. Os outros não roubam e não constroem nada. Onde vai esse dinheiro? Bom, então você é adepto hoje do que roubou, mas fez. Não é que roubou, fez. Ele foi investigado. Eu acredito que os outros roubam muito mais. Aí entra outras mantas que cobrem. Porque não tem interesse. Aquele interesse tinha porque esse cara deu vida às cidades pequenas. O objetivo era destruí-lo. Até, eu diria, o processo de cassação dele é por dia 5 de outubro. O cara que caçou ele não é por esse processo Calvário, não. Ele é processado por um processo de 2014. E foi 8 anos para encerrar no dia 5 de outubro. Por que não botou para o dia 2? Se fosse dia 29 de setembro, não tinha nenhum processo para ele que ele não pudesse ser candidato. E já era candidato normal. Certo. Então, é esses parâmetros, Renato, que você tem que ter críticas. Eu não vou, por exemplo, alguém chega aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo. Doutor Neto. Alguém vai ter pacientes que foram... Ele é responsável, ele é responsável pelas atitudes que ele faz. Vai chegar um dia que ele atender, é ele que dá plantão, cobertura, pelo menos, à distância, mas de obstetrícia, que pode ter uma intercorrência. Chama intercorrência, não é má fé. Uma coisa é má fé, outra coisa é intercorrência. Então, no que você faz, tem uma questão... Vamos pegar a corrupção, bem claro para você ver assim. Como coisa assim, Renato, tu é gestor. Aí tu compra um terreno por 100 mil para a prefeitura. Aí chega um engraçadinho lá e diz que só valia 80. Renato roubou 20 mil, porque aquele terreno só valia 80 e faz aquela barra búdia danada e fica isso. Mas Renato, como pessoa, comprou um terreno por 20 e encontrou Juliana ali e vendeu por 100. Como pessoa. Você, como é o nome? Usou uma fé em cima dela. Vendeu uma coisa que não valia aquilo. Mas aí o cara vai chegar, Renato é um bom empresário, você viu? Pegou 20 ali, fez 80, fez 100 ali. Isso não é roubo. É aceito pela sociedade. E é um roubo do mesmo jeito. A partir do momento que você pega uma pessoa que não tem informação e dá faz um jogo desse, é má fé. Mas a sociedade acha isso como normal. Vamos fazer, mas Renato, o empresário, você vê, Renato, você pegou 20 reais e fez 100 ali, nas costas de Juliana que não tinha informação. E todo mundo acha isso como normal. Agora, se você pegar isso e fizer no Estado, ela tivesse comprado por 80 e tivesse vendido por 100, você era ladrão. Certo. Aí, o ponto que eu chamo a atenção é isso. Nós temos aí duas vias que está polarizada, a política hoje no Brasil está polarizada, mas eu particularmente eu tenho uma visão diferenciada. Por exemplo, se eu vejo que nem Bolsonaro e nem Lula, ou seja, são bons exemplos políticos, por assim dizer, por que não escolher uma terceira ou uma quarta via? Porque ele não tinha projetos. Isso, por que não conscientizar as pessoas sobre isso? Ou seja, eu sendo um cidadão de bem, se eu contrato uma empresa para prestar serviço para mim, e nessa empresa ela traz pessoas, e nesse percurso que elas estão ali trabalhando para mim, elas começam a me roubar. O que é que eu faço? Eu vou tirar as pessoas que estão me roubando, ou eu vou tirar aquela empresa ou aquele corpo completo? Renato, vamos pegar bem claro isso. Você já falou isso.
todas as pessoas que foram acusadas na época das gestões do PT, até Fernando Henrique, Itamar Franco lá atrás, elas foram substituídas e foram investigadas, e muitas foram inocentadas. A imprensa nem falou da inocentação dela. Mas, por exemplo, esse presidente aí, ele nomeou um ministro chamado Ricardo Salles, que era condenado por destruir a natureza. E você botaram para proteger a natureza. É óbvio que isso não vai dar certo. Isso é má fé. Mas as pessoas não querem ver. Então você tem partido disso aí. Se você pegar a Simone, por exemplo, a Troinc, Soraya Troinc, ela aumentou o patrimônio dela em 100 vezes. Em 4 anos de Senado. Mas ninguém acha que isso é normal. Então, porque ela é a elite. Você acha que isso é normal? Não, então a gente, no caso, a gente não vê uma opção plausível, no caso. Pode ser isso. A questão foi essa, que não tinha alguém que fosse melhor do que esse que estava aí. O outro tem uma história sólida construída. Mesmo que tenha essas acusações, você tem que ver, eu não posso pegar isso que eu estava te falando, doutor Neto. Vamos, doutor Neto tem 40 anos de profissão. Aí, doutor, citando um exemplo, que a gente está em Sumé. Aí, nos 40 anos, o doutor Neto teve 2 intercorrências. Eu vou ver que durante 40 anos o doutor Neto teve uma atuação brilhante, fez as coisas certas, e eu chegar a acusar ele por essas 2 coisas e condená-lo por tudo que ele fez de bom. Esquecer tudo que ele fez de bom e só ver essas 2 coisas aí. Ele é um pilantra, é um coisa, é um mau médico. Não, intercorrência da vida tem. Certo? Então, isso é que é a diferencia. Então, quando você pegar o projeto para o Brasil, Lula tem a experiência e fez. Então, não posso chegar e renegar isso. A escola de Sumé tem. Se fosse outros governos, até bem capacitado, até o vice dele, nunca ia ter. O IFPB de Monteiro, nunca ia ter. A transposição, muito menos. Eu passei 20 anos da minha vida em São Paulo, Renato. A gente sempre é tratado lá como lixo. O cara não se refere a mim, mas se refere para o menino que está ali na portaria. Esses vagabundos do Nordeste. Mas está falando comigo. Porque foi a falta de opção. Os moradores de rua foi feito um trabalho da transição do governo Erundina para Paulo Maluf. 80% dos moradores de rua de São Paulo eram paulistanos, nasceram na capital. Mas para um paulistano, aquele era um nordestino que veio para cá beber cachaça e ficar vagabundo lá, que era um vagabundo de verdade. Certo, então no caso assim, eu como um cidadão comum, existe uma passagem que a gente usa muito, acho que até bíblica, que diz assim: diga com quem tu andas que eu digo quem tu és. Qual é a segurança que eu tenho, por exemplo, Romualdo hoje pedindo voto até com usando até a imagem dele na sua própria campanha. Como é que eu posso acreditar, ou seja, como é que você chega para um eleitor que não acredita na sua ideia a nível presidencial, como é que você chega para ele e diz assim, ó, vota em mim que eu não vou fazer o que a base que eu apoio fez no passado. Eu estou apoiando eles, mas eu não vou me tornar o que eles são hoje. Olha, é isso que eu estou dizendo, que foi da questão do ponto de vista, que até 2013 o governo ia muito bem. Criaram uma manobra lá por causa de 20 centavos que ia aumentar na passagem no São Paulo e transformaram dali para frente, destruir o país. Hoje o Brasil era a 3ª economia do mundo. Uhum. Certo? Então foi os ricos daqui que fizeram isso. A mídia daqui que fez isso. Porque eles estavam se perpetuando no poder como alguém se perpetuou aqui, porque as alternativas que existiam como a que veio, não era melhor. Porque eles tinham estado no poder e não tinham conseguido dar resolução. Eles estiveram lá e deram resolução. A resolução da transposição. Por que os outros não tiravam? Porque era para o Nordeste. Vou até te comparar uma coisa do governo deles, a mesma coisa. Lula teve uma ideia de fazer um trem-bala ligando Campinas a São Paulo, o Rio de Janeiro. Certo? Era uma ideia muito mais estapafúrdia, menos viável, que a transposição. Eu não vi um edital de um grande jornal do país questionar isso. Mas a transposição era questionada todos os dias. Você acha que ela não foi útil para aqui, não? Se você for no Centro-Sul, hoje, os políticos que são daqui, que eram até os daqui eram contra, são a favor porque sabem que era uma ideia belíssima. Que ela foi executada. Todo mundo sabia que era uma ideia boa, mas não era executada. A partir do momento que ela foi executada e ela é boa, aí todo mundo quer ser o pai. Mas antes, todos, até um bispo acharam para tentar suicídio.
mas não deu resultado. E a obra saiu. Então, esse questionamento que você faz, Renato, eu não tenho peso, porque eu sei daqui, de São Paulo, quando eu estava lá, eu vi o que aconteceu aqui. Eu não estava aqui dentro de uma cápsula, olhando só meu umbigo, não. De lá, eu vi o que acontecia aqui. E nunca tinha acontecido antes. Antes, toda seca grande que tem aqui, tinha saques. Pessoas passando fome. Miserabilidade. E hoje não tem. Está voltando. Por quê? Porque se administra para quem tem muito. O país é para ser dar equilíbrio. O administrador tem que dar equilíbrio. E aqui, infelizmente, os mais ricos não gostam disso. As reclamações que tinha, lá vem esse farofeiro andando de avião. Porque pobre estava andando de avião. Os questionamentos sempre foram desse tom. O próprio povo que votou em Bolsonaro e uns que continuam votando, era contra a Bolsa Família. Mas agora tem uma Bolsa Campanha, ninguém diz nada. E queria que o PT se posicionasse contra. Se ele sempre defendeu isso, por que ele ia se posicionar contra? Não. Se posicionou por infelicidade, um deputado do PT daqui, e o outro que é o candidato a governador do PSDB. Mas foram infelizes. Porque não era para se posicionar contra. Porque era um benefício à sociedade. Só que ela veio na hora errada, que era na véspera da campanha, tentando salvar alguém que não tem salvação. Só isso. Ô, Romualdo, a gente tem 2 pontos ainda falando sobre essa questão de apoio político. Vamos trazer para a nossa região aqui, porque a gente sabe que o governador do estado hoje, eu acredito que ele não, por ser uma figura que foi inserido na política pelo então, na época, Ricardo Coutinho governador, e ele conseguiu eleger o atual governador. Porém, se sentiu uma grande dificuldade de conseguir apoio com o povo do atual governo. Qual foi a estratégia que ele utilizou? Fez parceria com a grande maioria das cidades, dos prefeitos, e colocaram os prefeitos para trabalhar para ele, a seu favor, né? Isso usou, obviamente, aí da máquina, né? Tá com o poder na mão, e colocou aí as prefeituras para trabalhar com ele. Você, sendo um prefeito da cidade do Congo, não quis, não é um aliado dele, né? Isso é uma questão que o seu partido tem um candidato a governo próprio, ou é uma questão pessoal sua de não se aliar ao atual governo? Olha, deixa eu te dizer, eu fui aliado de Maranhão, eu acho que entendo, as cidades pequenas normalmente são governistas. Ele estava fazendo obras no Congo. Aí eu fui lá, o que eu pedi, dentro das possibilidades, ele fez. Esse, Ricardo, eu era inimigo, eu não tinha votado nele. Ricardo, no primeiro mandato, eu não votei nele, votei no segundo. Ricardo ela assumiu com 20 dias, retornou à estrada, que não era comum. O comum é você pegar a administração do outro, daqui, não dar continuidade, procurar até destruir às vezes, o que o outro fez. Então, Ricardo executou, fez isso, ficou com credibilidade e fez um sucessor. Esse sucessor, um rapaz me falou uma ideia, ele passou os 4 anos achando que era secretário. Só que faltava um chefe para ele. E os chefes que ele escolheu para ajudarem eram fraquinhos. E por isso que ele tem essa rejeição. Certo? Então tem muitas motos irregulares, muito acidente de moto. Aí escuta um cara que não tem trato humano nenhum, mesmo sendo da minha área. Certo? Ele não tem, assim, vamos dizer assim, sentimentos, que é o que falta, por exemplo, ao presidente. Ele não sabe o que é alguém passar fome. Ele não sabe o que é uma pessoa doente. Ficar imitando uma pessoa respirando, passando mal. Não que o daqui tenha feito. Então, vamos prender as motos. Está tendo muito acidente de motos. Qual é a solução? Não era educar a população. Mostrar que motos que andam com farol quebrado, motos que andam sem capacete, tem mais chance de morrer. Tudo. Não. Vamos pegar a moto desse povo pobre que está agora, a gente tira ela de circulação e diminui os acidentes. Fizeram isso. Só que a população, o cara vinha com uma moto, que era o único meio que tinha vendido uma vaquinha, 2 cabrinhas, 10 cabrinhas, para comprar uma moto, como meio de transporte para vir do sítio, para carregar um litro de leite para ganhar um dinheirinho para sobreviver. Aí vem um cara da polícia, com ordens superiores, que tá irregular, presa. Multa não sei de quanto, mais caro do que a moto, o cara não tira. Certo?
Quando a gente foi falar com ele, eu dei ideias. Sujeitei ideias. Não acatou uma sequer. Acatou essa da moto porque eu comecei a fazer no Congo. Certo? Então, eu não posso estar com o governo que ele, tudo que eu faço, ele é contra. Eu não posso ser coisa assim. O objetivo que eu tenho com a sociedade, que é dar o equilíbrio, ele só tem. Se você vê ele falando, por que ele tem essa rejeição? Se você vê ele falando, praticamente o cara só existe na cidade. Monteiro. As outras de Rabelo. Mostra uma obra que ele fez aqui. Está vindo agora uma creche. Mas a escola do Estado, pelo menos a do Congo, está caindo nos pedaços. Ele passou 2 anos de pandemia. Tem dinheiro sobrando na educação. Está dando creche, escola, até para a gente fizeram. Foi tão atordoado a forma que deram, que depositaram numa agência bancária que a gente não tem vínculo com ela. Como era que eu ia saber que esse dinheiro estava lá? Porque a gente sabe onde a gente determina a agência bancária onde vai ser depositado o dinheiro. Não foi depositado na gente. Ou foi má fé, ou irresponsabilidade, ou incompetência. A gente não sabe dizer qual é. Então, eu não posso apoiar uma pessoa que ele agrida a sociedade, que é a mesma coisa do governo federal. Eu tenho, até talvez eu tenha o viés de ser opositor. Até tenho, que fui eleito 3 vezes prefeito, 2 vezes na oposição. Só uma que foi a minha própria reeleição. Eu não ia ser contra a minha própria reeleição, dizendo que não, voto no outro que eu sou candidato para o outro ganhar, na próxima eu tomo ele dele de novo. Não. Então você diz assim, por exemplo, as principais cidades do Cariri apoiam ele hoje. Você acha que esse apoio é meramente político ou por mérito? O governador merece esse apoio? Eu te disse que cidades pequenas, a tendência é votar no poder. E segue uma tendência? É uma tendência. Agora a população não quer votar nele. Por quê? Porque a população não enxerga nada. A coisa mais clara que vem dele aqui é prender motos. Essa é a coisa mais clara que tem aqui dele. Uhum. Então, não tem uma coisa assim. Atrasa o leite, aumentou o preço do leite, mas não paga. Fez convênio com o hospital daqui, mas não paga, atrasa. Então, e diz que o Estado está realmente um dos estados que tem dinheiro. É o Estado da Paraíba. Porque Ricardo, com essas acusações, o dinheiro deixou. Não é estranho? Uhum. O que eu acho mais estranho da sociedade é isso. O cara é extremamente ladrão. Dizem que ele é. E ele deixa o dinheiro em caixa. O outro é honesto que não deixa nada. Mas o Romualdo, essas cidades, elas tendem a votar no poder pelo poder ou elas tendem a votar em troca de quê? Já que o governo foi tão ruim na sua visão. O poder, as pessoas não ficam... As pessoas pensam imediato. O imediato é o que está prometendo agora. O outro vai pegar uma casa desarranjada e talvez deve muito tempo para se equilibrar. Uhum. Então é mais fácil apoiar o óbvio, quem está lá. Certo. Mesmo que esse óbvio não seja útil, mas acham que é. Pensando na governabilidade futura, no caso, você acredita que seja isso? Não, no futuro dele, nesses 2 anos dele, eles não estão pensando nem um palmo à frente do nariz, não. Estão pensando só até ali, até a próxima eleição deles. O poder pelo poder, no caso. Poder pelo poder. Poder pelo poder. Ô Romualdo, vamos nos virar aqui para Sumé. Você foi um cara que na campanha política pediu apoio ao prefeito Éden Duarte, pediu voto para ele. Inclusive participou de algumas conferências com ele, e aí ele estava ali pedindo voto para o prefeito. Hoje o prefeito apoia outro candidato a deputado. Você se sente traído com relação à esfera municipal aqui em Sumé? Olha, eu não sei se o apoio da votação que a gente tem, esse apoio seja a coisa mais importante do mundo. Claro que seria, se não começasse a criar dificuldade no hospital, essas coisas. Mas ela não é uma coisa assim única e seja necessária para resolver. Poderia ser mais flexibilizada. Tem um vereador da base dele nos apoiando. Quando eu apoiei ele, foi pensar até como os deputados, porque eu tinha uma coisa aqui que eu tinha acesso, que era o hospital. A outra, primeiro, o vice dele tinha votado em mim, tinha pedido voto para mim. Certo? Do outro, o vice que votou em mim veio ser vice depois. O candidato não votou em mim, até fazia chacota achando que eu ia ter bem pouquinho voto aqui, que ele estava apoiando um deputado que ia ter muito. Eu disse, não, você acha que você tem uns 500 votos aqui? Fazia assim. E o outro eu nem conhecia direito, o outro que era para ser vice, que acho que até faleceu, né? O que foi vice foi
Aqui em Sumé, que era para ser o candidato a vice e teve um problema na justiça, que era, acho que faleceu, não foi? Jansen não faleceu? Faleceu. Pronto. Então, ele não tinha votado em mim. Por que eu ia votar assim? O outro, Manezinho, tinha votado em mim, francamente. Eu tenho esse grau de relacionamento e confiabilidade. O problema com o João não foi porque ele nunca me deu confiança. Ele sempre me tratou como inimigo. Eu peço uma coisa, ele fala o contrário. Então, uma coisa que eu tenho é como um cachorro que o cara joga água quente nele todo dia, ele não vai passar mais ali. Ele vai fugir dali. Então, eu ia ficar para quê? Para ser massacrado? Aí não, assim, para ser massacrado, eu sou massacrado na oposição. E sei por que não estou recebendo as ajudas do governo. Eu fui contra uma opção que eu fiz. Agora, eu continuar com esse governo que me maltratou e faz agora, vamos dar um exemplo assim, até grosseiro, pelas pesquisas que eu vi. Gervásio passou 3 anos sendo massacrado por ele. Aceitou ele voltar ao PSB, era um acordo nacional. E eles hoje continuam massacrando, que se o PSB fazer um, eles querem que faça outro, não seja ele. Eu não passei uma situação dessa. E olha que é um deputado que eu apoio no Congo. É esse tipo de situação que eu não consigo conviver. Hoje você, numa futura eleição para prefeito, aqui, você continuaria com a atual gestão, apoiando? Não sei quem são os candidatos. Mas sendo o mesmo grupo? Eu não sei, porque a oposição continua sem me dar apoio. Quem está me dando apoio aqui é Fontinelli, é Jefferson, outro não vou falar porque ela tem vínculo com a prefeitura. Não precisa estar falando, mas me dá apoio, que já foi vereadora. Então, aqui, hoje, Renato, eu não posso ter assim, porque eu não sei. Se esses aí estiverem junto deles, eu apoio que eles estiverem juntos. Vou aconselhar, orientar, mas eu não posso dizer que não. O compromisso que eu tinha com o Manezinho é da outra. Dessa, já é outra história. Mas se ele for o candidato e um desses meninos estiver junto com ele, eu apoiarei. Outro grande problema da nossa região, vamos falar um pouquinho sobre as necessidades locais da nossa região, que é a questão do desemprego e a falta de estrutura, né? A gente sabe que tivemos aí 2 anos rígidos de pandemia, que obviamente quebrou grandes empresas e também junto com elas foram pequenos municípios, né? Que também não tem outra forma de renda, não tem rentabilidade nenhuma. E a gente sabe que essas cidades pequenas dependem aí de repasses do governo federal, não é isso? A gente tem uma desconstrução de algumas cidades, talvez boa parte pelo avanço da ciência, das tecnologias, das opções que vão se expandindo, né? A gente lembra, eu vou citar aqui 2 feiras, por exemplo. A tradição da feira livre, que de certa forma é livre. A gente chega na cidade do Congo hoje, 8, 9 horas da manhã, praticamente não existe mais feira, né? Ou seja, já está praticamente extinguida aquilo ali. Aqui na cidade de Sumé, também vai seguindo uma decrescente muito grande. E a gente vê assim, mas isso é uma tendência geral que está seguindo com todos os municípios, mas a gente não vê isso acontecendo na cidade de Monteiro, por exemplo. A gente vê lá em Monteiro uma feira livre forte, fortalecida, e assim, parece que a região do Cariri hoje, as pequenas cidades, as cidades médias aqui, que é Sumé, Monteiro, aliás, Sumé, Serra Branca, que são as cidades polos aqui da região, a gente vê que essas cidades estão cada vez refém de um município só, que é a cidade de Monteiro. Ou seja, após os assaltos em bancos, que essas agências bancárias saíram, principalmente da cidade de Sumé, elas minaram toda a economia local, levando esse dinheiro lá para a cidade de Monteiro. Você não acha que isso é ruim para a região num contexto geral? Você depender de apenas um município numa região onde, por exemplo, Sumé seria mais central, mais próximo de Serra Branca, e Serra Branca seria mais próximo de São João do Cariri, sendo que até o pessoal de São João do Cariri são obrigados a ou irem para Campina, que é mais próximo, ou vir para Monteiro, enfrentando essa distância. Qual é a sua visão como administrador nessa questão econômica, o desmonte econômico que vem acontecendo na nossa região, inclusive na sua cidade, onde você é prefeito? Olha, na minha cidade houve um certo desmonte quando são as estradas. As pessoas que eram os maiores comerciantes, que eu achava que iam dominar o Cariri, perderam-se nesse foco. Eles tinham um preço melhor quando não tinha estradas. Quando pegou esse negócio que começaram a forçar para criar a crise, os ricos daqui começaram a forçar para criar uma crise que não existia. O Brasil com reserva cambial do tamanho do mundo, certo? Com as contas em dias, um monte de
parâmetros positivos, eles, quando as pessoas, por medo, começaram a fazer poupança comprando menos, aí o que eles fizeram? Queria ter o mesmo lucro vendendo menos. Então começaram a subir o preço. Só que Ricardo fez uma pegadinha para eles, feita as estradas. Então o cara pega uma van aqui, ia para Caruaru, ia para Santa Cruz, ia para Monteiro. Então eles teve essa desconstrução de quem tinha um pouco local também. A feira do Congo, a pandemia, realmente houve uma queda nas feiras? Houve. Mas a do Congo tem um problema, como a de Camalaú, é que a feira era uma questão de uma festa. As pessoas iam para a feira nas cidades pequenas porque era o dia que você se encontrava. Ninguém tinha moto, certo? Ninguém tinha luz na zona rural. Então, a feira era um encontro, era uma socialização das pessoas. Ela hoje deixou de ser assim. Porque eu tô aqui, eu passei, para tu dar ideia, eu estudei em Campina Grande, de 78 a 89, eu nunca vim mais de 3 vezes no ano no Congo. 3, 4 vezes, estourando. Porque eu não tinha condições. Não tinha meio de comunicação, não tinha transporte. De 2017 a 2021, início de 2021, eu passei a trabalhar em São Paulo. Indo toda semana. Então, essa mobilidade dificultou a feira. Estou dando um exemplo grosseiro, mas para você compreender. Porque a pessoa que mora no Riacho do Algodão, ele vai comprar 1 quilo de carne na Coisa do Congo todo dia. Ele pode ir. Ele vai em 20 minutos. Pega uma moto, vai lá, compra, 20 minutos, está de volta. Antes, para ele fazer esse trajeto, era 3 horas. Então ele não ia ter espaço na vida dele para ir todo dia que ele quisesse comprar um negócio e ir no Congo. Eu estou citando o Congo, exemplo. A feira de lá aí mudou, porque já não tem esse objetivo dessa socialização. A feira passou a ser na sexta-noite. Já tentaram bloquear. A organização, eles organizam que para a carne, para ser vendida melhor, ela teria que ter aí de 12 a 24 horas de repouso pós-morte, que seria a carne melhor para comer. Por isso que alguém consome às vezes uma carne no dia que mata e ela não é tão boa, porque ela não teve esse período de maturação. Então, tem que matar na sexta para vender no sábado. Só que o cara bota no açougue na sexta de tarde. Eu quero comprar agora, quero agora. Quando você chega no sábado de manhã, não tem. Porque a feira já foi executada. Então, ela ficou, você chega às 9 horas da manhã, é que ela foi executada na sexta tarde. E isso é um fenômeno social, que não foi a gente que criou, foi a sociedade que impôs isso para a gente. Certo. Vamos dar um exemplo. Eu não sou uma pessoa ligada a paredão. Certo? Mas eu faço um forró com um pé de serra, um cara que toca bem, com a Juliana que canta bem, tem 20 pessoas. Eu boto um paredão com um som que vai na lua, que deixa o cara surdo, que não fala nada com nada, tem 1000 pessoas. Porque é um fenômeno social. Eu tenho que compreender a evolução da sociedade. Então, a questão da feira daqui, teve essas coisas óbvias, teve outras coisas que atrapalharam. O fato de vender a folha para Monteiro ajudou, porque desestimulou o banco local. Por exemplo, a gente mantém a conta do Bradesco, não é que seja a melhor, mas é o banco que se propôs ir para o Congo. Tem uma pequena agência lá. E foi por isso que a gente manteve na folha. Se eu botasse ela na caixa, eu disse, o cara da caixa, se você botar lá, eu boto. Agora você tem que botar um ponto lá. Aí não, assim não vale a pena. Você acha que foi um erro vender a folha para um município? Foi um equívoco, eu não gosto de dizer. Foi um equívoco. Você não faria algo desse tipo? Não fiz isso por causa que a situação era essa. Uhum. No caso da polarização da região do Cariri na cidade de Monteiro, né? Hoje a gente depende de tudo no mundo, Monteiro. A gente também tem outras necessidades, né? Como por exemplo, eu lembro que quando eu era moleque, criança, eu jogando bola em uma região rural de Monteiro, brincando com meu irmão, caí e quebrei um braço. Com todas as dificuldades, vim para Sumé e aqui mesmo eu fiz o procedimento na qual engessou o meu braço. Hoje, qualquer fratura que você tiver, você tem que ir para Campina Grande. Isso, de certa forma, não retarda. Não se trata de uma necessidade gritante, você ter que sair da sua região
para você ir para um local bem distante, isso não pode custar a vida de um cidadão também. Concordo, mas a gente não tem condições econômicas de manter uma estrutura maior. Porque a medicina... Não tinha antes, por que não tem agora? Porque antes não era carente. O que fizesse de acesso, mesmo pequeno, já era o suficiente. Hoje é uma cobrança maior da sociedade. As pessoas querem o melhor. Então foi centralizando nas cidades maiores. Certo? Monteiro tem um hospital, um espaço físico enorme, que daria para fazer algumas coisas dessa aqui. Isso é uma das coisas que eu defendo. Talvez até itinerante. Por exemplo, criar um CRIP de ortopedista para pegar quantas fraturas tem no centro do Cariri. Vai ver um anestesista, duas coisas. Hoje a gente tem meios de saber o que aconteceu realmente à distância. Você faz um raio-x, bota a fotografia lá. E essa fotografia diz quase tudo o que pode ser feito aqui. Ó, essa aí dá para ser feita em Monteiro, vamos fazer lá. Essa aí não dá, vamos trazer para cá. Entendeu? Então, é possível fazer isso. Vamos supor, a expansão dessa malha hospitalar nesse sentido. Por exemplo, o centro de hemodiálise dá para ter aqui? Dá. Poderia ser aqui? Poderia. A outra coisa que tirou, que você talvez não faça aqui, aí eu posso até culpar Lula, espero que ninguém culpe Lula. Isso. Certo? Quando ele fez a transposição, jorrou dinheiro em Monteiro. Então o dinheiro fez as pessoas criar estrutura de supermercado, de outras estruturas que não tem aqui. Aí, por isso que Monteiro, que já era maior, quer dizer, se a transposição tivesse chegado aqui, era Sumé que tinha tomado isso. Porque passou um período que Monteiro tinha muito dinheiro. Mesmo eu não vendo, esse dinheiro entrou. Mas Monteiro tinha muito dinheiro que dava para fazer isso. Teve uma discussão de uma UPA aqui, que ganhou para Serra Branca. Foi exatamente, ganhou, executou e terminou o governo do PT. E a UPA de Serra Branca não pôde funcionar. Porque o governo que estava lá em cima, dali para frente, uma cidade desse tamanho com UPA, rapaz, isso é uma conversa danada. Eu vou mandar dinheiro para essa UPA? Não. É pouca gente que mora ali, manda para Campina Grande, manda para Monteiro. Isso é a visão diferente do governo que eu defendo, do que parece que você defende. Que a história é essa. É muito mais fácil, teoricamente, concentrar na mão de poucos do que expandir para muitos. Isso é uma coisa mais fácil. Isso é fazer. É muito mais fácil eu ter 10 bilionários no Brasil e com 33 milhões de habitantes passando fome, do que eu zerar a fome e ter 2 bilionários. Porque envolve um poder econômico que está concentrando, que ele tem poder em todos os setores da sociedade. A gestão de recursos também, Romualdo, principalmente nessa área da saúde, ela parece um pouco gasto de forma equivocada, ou muitas vezes para não perder o recurso, para manter o recurso. Como, por exemplo, vamos citar aqui o hospital daqui de Sumé. O hospital de Sumé foi criado uma estrutura enorme na época, inclusive para funcionar até com UTI. Inclusive alguns equipamentos chegaram ao município e foram doados para a cidade de Campina Grande, ou seja, empurrando mais ainda o paciente para lá. Aí eu volto a repetir a questionamento que eu fiz. Por que não, já que tinha que se empurrar para tão longe, por que não para uma cidade mais próxima como Monteiro? É porque para manter uma cidade daquela naquele momento com UTI, com esse recurso, o Estado não tinha esse dinheiro. Eu disse que eu te disse. O Estado estava entre 2002, principalmente 2005 e 2014, por aí, o Estado estava num processo de expansão que esse dinheiro estava aparecendo. A partir do momento que essas políticas passaram a ser bloqueadas constantemente pela mídia, constantemente pelas grandes empresas, esse dinheiro estava começando a deixar de vir e não tinha como expandir mais essa rede. Aí não tinha como fazer por causa daquele momento. Hoje o Estado eu acho que tem condições de fazer. O Estado da Paraíba para fazer. Mas vamos falar coisa assim, vamos pegar aqui, que são coisas que é difícil de administrar. O Pernambuco sempre foi melhor em termos de economia. Aí se você pegar, você vai em Jataúba, que não parece, mas tem a população daqui. Jataúba tem muito mais Hilux, tem uns meio ricos lá, tem coisa assim. Mas não tem estrutura nenhuma, por exemplo, de hospital. O hospital é bem frágil. Não consegue fazer o que o daqui faz. Mais pior ainda é Santa Cruz.
que tem 120 mil habitantes. Diz que todo mundo é rico lá. E você chega lá em ruas esburacadas, ruas, coisas assim. Eu conheci ruas esburacadas, não tem um hospital. A pessoa, imagina você morando numa cidade de 120 mil habitantes e ser encaminhado para Vitória de Santo Antão, Garanhuns, Serra Talhada, para fazer uma cirurgia simples. Isso, eu estou dando exemplo, não é aqui. Mas estou dizendo, aqui a gente tem estrutura física. Teste aqui, lá nem isso tem. A gente tem estrutura física. O que a gente tem que fazer é essa estrutura física funcionar. Dentro dessas possibilidades. Não vou chegar a dizer, vai ter UTI em Sumé. A UTI em Monteiro já tem. Ela é melhor capacitada para resolver isso. Tiver o centro de hemodiálise. Talvez, ou podia ser feito aqui, para ir quebrando a distribuição disso aqui. Porque, nesse ponto, Sumé se dá o mais central. Eu sou muito defensor de Sumé pela localização. Melhor ainda seria Serra Branca. Mas Serra Branca tem umas pendências para ser resolvidas. Resolver a questão da água, que esse governo não resolveu. Por isso que eu sou candidato. Porque a questão da água... Uma questão que eu resolvi nos sítios do Congo, a Cagepa não consegue resolver em Serra Branca, Serra do Cariri e outras cidades afins que ficam para lá. Por causa, não sei, técnica, incompetência, não sei. Você como deputado, a gente tem uma cidade como você acabou de citar. Queira ou não queira, tem suas necessidades, mas que emprega ou não emprega, mas garante o sustento de muitas famílias, inclusive da sua cidade, que é o Congo. A cidade de Santa Cruz hoje é um grande polo que se expandiu em questões econômicas, ou seja, nós temos aí costureiros, inclusive a sua cidade lá, se você andar a cada bairro ali, provavelmente tenha 1, 2, 3 moradores ali que tem uma pequena microfábrica ali de roupas que está mandando aí para Santa Cruz. Aqui isso é da mesma maneira. Como é que se deve fortalecer? Qual a sua ideia para o projeto econômico da região? A gente necessita, a região do Cariri, todas as cidades, sem exceção, necessita de um programa, de um projeto de economia independente. Ou seja, para que não se precise tanto de assessoria, de assistência do governo municipal. Precisamos aí, de certa forma, caminhar com as próprias pernas. A gente sabe que o maior empregador nessas cidades pequenas são as prefeituras, e muitas vezes elas usam isso como um palanque e um curral eleitoral. Ou seja, se tu não votar em mim, tu perde teu emprego, tu não vai ser empregado. E acaba restringindo o emprego a poucas famílias, a poucas pessoas. A pessoa às vezes é empregado mas aí acaba que torna toda a família refém para aquela pessoa não perder o emprego e o restante dos membros daquela família ficam desamparados. Qual é o projeto seu econômico para uma região como essa? Haja vista que nós temos um potencial tão grande. A gente não tem outros recursos naturais que podem ser explorados, mas a gente tem essa potencialidade que é Santa Cruz. O que é que você pensa disso? Você já pensou em um projeto relativo com relação a isso? Claro, que eu te disse, tudo passa por educação. A gente tem que ter projetos mais ligados com a educação. Por exemplo, a ideia é ver se faz o jeito tem o FPB, uma escola técnica estadual, que fique entre a transposição entre Monteiro e Boqueirão. Claro que Camalaú pode ser beneficiada, Sumé pode ser beneficiada, Caraúbas pode ser beneficiada, São Domingos pode ser beneficiada, e Cabaceiras ou Barra de São Miguel. Claro que a tendência é que fique mais aí entre São Domingos e Camalaú, que pega o Congo, Caraúbas e essas 4 cidades. Isso, ideias. Mas lembre-se que eu sou candidato a deputado, não sou candidato a governador. Mas você seria o representante da nossa região. Sim, caberia você a cobrar isso. Mas eu estou dizendo a você, por que eu não voto em João? Porque todas as ideias que eu levei para ele foram rechaçadas. Ele quer ver você quer ver João Bravo, parece que dá uma, como é o nome? Ele entra em transe, falar de fazer essa estrada daqui para Cordeiro. Eu falei que tem as pontes, que ajudaria a lugar os 2 polos que cria mais caprinos. As 2 cidades que tem mais tecnologia, que faz queijo, que é aqui e Taperoá. O cara, na última vez que eu tive contato com ele, pegou lá, tem um mapa até riscado lá, em vermelho, para dizer que não fazia. Então, o governo, ele tem que ouvir. Eu como deputado, eu não era deputado evidentemente, só suplente, como prefeito do Congo, eu estava sugerindo
certo? Pediu uma passagem molhada para o rio Sucuru lá embaixo, para ligar o município de Cochola a uma parte que é do Congo, que é com o Molho d'Água do Padre, que é no Carmo, que oficialmente é de Serra Branca, mas na prática é nosso, porque é o funcionário. Se a escola é nossa, se a ciência e a saúde é nossa, o calçamento foi feito lá, foi nós. Se tem uma praça lá, foi feito, foi a gente que fez. Se tem uma quadra precária ou não, foi a gente que fez. A água encanada foi a gente que botou, a escola que tem lá foi a gente que fez. Ela é nossa, moralmente, legalmente não. Então, eu procurei isso. Não, cooperar. Até hoje, nunca foram nem fazer estudo da necessidade disso, que a gente tem que arranjar uma associação. Não tem associação. O governo não se dispôs a fazer. Então, eu vou dar ideias, vou bater. É claro, desculpa aí, para a gente conseguir mais isso, eu tenho que ter um governo aliado. O governo federal, que tem a visão do Nordeste. Certo. Que o Nordeste era esquecido por todos, só foi visto por esse governo. Por isso que ele foi tão discriminado. Porque o Nordeste era uma párea dentro do estado do Brasil. No governo Lula para cá, quantos nordestinos não voltaram para cá? Até seu cunhado. Porque foi nesse período que começou a melhorar aqui. Que permitiu criar sonhos que não existiam aqui. Aí a gente tem que trabalhar, por exemplo, essa indústria têxtil. A gente quer ampliar ela. Mas eu quero ampliar, que ela venha para cá, que o Congo a gente incentiva, que o Estado construa galpões, que as prefeituras construam galpões, como São Domingos até fez, para as pessoas terem onde trabalhar, para essa indústria. Mas tem o quê? Fazer uma escola, essa escola agrotêxtil, que eu sempre cito, que tem a transposição. A gente tem que pegar e usar essa transposição para tirar proveitos econômicos, sociais, que faça as pessoas viver melhor. Eu tenho as pessoas que moram à margem do sul do Boqueirão, do município da Barra. A Barra é uma cidadezinha bonitinha, ela parada, não cresce quase. Ela cresce a população, mas não às custas da cidade, às custas da margem do rio. Tem 3 sítios seguidos, que eu lembro mais o nome, que são maiores, que é Riacho Fundo, Pata e Floresta, que é um exemplo de evolução. Que a economia daquela região é pungente, e é economia agrícola. A gente tem que adequar isso aqui, educar as pessoas, os filhos das pessoas que moram à margem disso aí, para eles viverem melhor. Fazer curso, treinar, fazer um calendário de safra, qual é o melhor período para plantar cada produto, o mercado que ele tem, que as pessoas às vezes produzem. Por exemplo, pimentão, coentro, o povo lá do Congo planta coentro, planta pimentão. Se tiver 10 hectares de coentro de pimentão aqui no Cariri, provavelmente vai dar enchente. Porque não é uma coisa que todo mundo come de quilo. A pessoa come de quantidade pequena. A tomate, ela tem uma variedade mais grande que eu não consigo ainda assimilar, porque ela varia tanto o preço. Porque a tomate, ela é muito consumida. Então, ela tinha que manter um mercado mais estável, porque ela é consumida. Não tem um dia o cara compra 1 quilo de tomate, outra semana não compra mais. Normalmente a pessoa compra 1 quilo ou 2 quilos de tomate, outra semana ele compra. Aí um dia o preço da caixa está R$40, outro dia está 200. Num período curto de 10, 15 dias. Aí o cara vai e planta pensando que está 200, quando termina, ele está 40 de novo, está 20. Aí ele quebra. Então a gente tem um seguro, uma segurança maior do que é feito. Tem um calendário, orientação técnica, para isso acontecer. Certo? Então, como deputado, vou lutar por isso. A questão da expansão da transposição para o açude de Sumé. Não sei como é que a gente vai fazer, porque isso é uma parte do governo do Estado. Para eu vou propor isso, mas com esse governo tá aí, eu sei que não sai. Porque falta alguém que só se ele passasse a ser o chefe dele. Você acha que ele se reelege? Eu acho difícil, pelo grau de rejeição. Certo? Mas depende dos candidatos passar para o segundo turno, ele tem chance. Você acha que as prefeituras não são capazes de reeleger ele? Pedindo voto seu eleito? Não, porque as pessoas são independentes. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Aqui tem mais ou menos 20 prefeituras. Não tem 5 que votam em Lula. E ele não consegue tirar o voto de Lula. Porque as pessoas têm essa clareza do quem fez por eles. Aqui mesmo, o candidato que eu apoio, veneziano, a dificuldade dele é que ninguém sabia que ele era candidato. Porque a mídia escondia.
Só bota. Eu vou até citar aqui, da rádio vizinha aqui de Serra Branca, que a gente até tem convênio com eles, citando uma vez que veneziano, os outros nenhum tinha vice. Ninguém tinha senador. O veneziano nem tem vice senador. O senador de veneziano podia ser questionado, mas veneziano tinha senador. Era o único que tinha. João, chutando bem, você que é da mídia, que vai ser. Você em algum momento achou que Poliana era candidata a senadora de João? Na verdade, a gente tem dificuldades em saber quantos candidatos tem até hoje. Então. E sabia que era o vice de João? Não, porque o cara quis perder para ser candidato ao Senado, não quis mais, aí botou o sobrinho para ser vice. Por quê? Porque o sobrinho não tem risco de perder. O sobrinho é vice de Campina Grande. Se ele ganhar para vice-governador, ele só é renunciar de vice de Campina Grande e assumir. Se ele perder para vice-governador, continua vice-prefeito, porque vice não precisa renunciar para ser candidato. Vice não tem função. Uhum. Ele é um reserva. É como você achar que um jogador no banco vai se contundir. Ele pode ir no treinamento, mas no banco lá de reserva ele não vai. Então, hoje você disse que a sua atuação como deputado vai depender muito de quem vai ficar no governo do estado. Não, a atuação minha vai ser a mesma. O resultado é que pode ser outro. Só para a gente encerrar esse tópico, já que a gente falou na economia, veio à minha mente uma questão muito importante, que é a questão da caprinovinocultura aqui na região, que é uma coisa muito forte, mas que é pouco incentivado. Principalmente você pode observar, a Cidade da Prata tem um evento muito bacana, Cabaceiras, Gujão, todas as cidades têm eventos bacanas que estimulam mesmo essa questão da agricultura, das pequenas produções, os pequenos investimentos ali da zona rural, por exemplo. Mas nas grandes cidades, que é Sumé, Monteiro e Serra Branca, da região, a gente sente uma carência de um calendário que estimule também, por exemplo, o incentivo à criação de cabras ou ovelhas, que tornou-se um grande potencial aqui, inclusive com o leite de cabra, que é uma coisa que é quase que exclusiva aqui da nossa região. O leite de cabra, ele é hoje uma solução, mas entre as coisas que eu quero encontrar. Tem estudo BD, Quirino, que você conhece, fez engenharia de produção, fez um levantamento concreto disso, e a ideia nossa é lutar, por exemplo, por uma indústria de liofilização, que seja, tornar o leite de cabra em pó, para a gente transpor para outras regiões. Aí sobra o subproduto, que é o soro, para a gente criar porco, para fazer assim. Porque o leite de cabra aqui, ele vive exclusivamente às custas do governo. É isso que eu te falei. É esse calendário que eu quero que tenha uma estabilidade. Que o governo, para o tamanho do dinheiro que é investido, é muito pouco. O governo tinha como manter ele pagando em dias, mas ele não paga. Então o cara que compra, ele compra um mês, 2, 3 meses fiado, nem aguenta ele, porque é um pequeno produtor que ganha R$1.500, R$2.000, não chega a 2 salários mínimos, nem aguenta o cara que vende. Porque ele não vai passar esse tempo todo esperando que o cara receba para poder receber para ele pagar assim, a fatura dele. Então, a gente tem que ter uma consistência e essa estabilidade, do jeito que eu falei da questão da parte hospitalar, eu falo da questão da produção. A gente tem que incentivar as pessoas, porque tem uma resistência muito grande, a fazer reservas. Aqui, por exemplo, silos, a gente até estou vendo aqui em Sumé, tivemos até um desastre por não saber usar um silo, né? A gente sabe que perdemos já teve 3 acidentes, um particular e 2 públicos, com um acidente com aquelas coletadeiras para fazer silagem, certo? Que a gente tem que criar cuidados para isso não acontecer mais. A gente tem que fazer silagem, mas a gente tem uma silagem natural, que é a palma, certo? Que a gente tem que incentivar mais as pessoas e mais a plantar adensada, porque uma área pequena, irriga com pequenos potes. Por exemplo, um cara que é de uma fornecedora que vinha lá no Congo vender material, ele fez até uns cálculos para mim, certo? De que com 200 litros d'água por dia, daria para você criar 25 cabras bem criadas, 25 cabeças de bode, 200 litros, plantando palma, certo? Mas a palma tem espinho? Tem, mas hoje luva é barata, dá para comprar, dá para você tirar uma luva, se você for cortar pouca palma, dá para 6 meses. Uma luva de um par de luva R$10. Isso não é nada. Você se proteger daqueles espinhos, porque o danado tem um espinho danado nele. Certo? Mas a gente incentivar as pessoas a criarem mais para ter o retorno. Por exemplo,
a prefeita o Ministério Público apreensou a prefeita de Sumé, de Monteiro, para botar o abatedor para funcionar. E ela queria passar até por Cisco. Por que a dificuldade tem? Quem planejou aquilo ali, de pessoas que eu gosto muito, mas esqueceram, não fizeram um estudo de quanto se produz de animal aqui. A produção de animal aqui, por que é que o leite tem o Estado está dentro? E o leite de cabra, as pessoas não têm tradição de comer. Então, foi um subproduto que estava sendo desperdiçado. Então, arranjaram um local para colocá-lo. O bode aqui, eu diria a você, com clareza. Se a gente aumentar o rebanho de caprino e de ovino por 10, aquele frigorífico nunca vai funcionar. Por quê? O que a gente produz aqui não dá nem para consumir. Aí essa experiência eu vou estudando, as pessoas pensam que eu vou citando. Eu fui lá em Samuel, seu Ivo, está até bem doente, Ivo Norato, dono do abatedor, que os bichos daqui são batidos uma parte lá. Um abatedor particular que tem em Serra Branca. Ele abate em média 120 pequenos animais, 140 animais por semana. O abatedor de Monteiro é para bater 300 por dia. Ele disse, para eu bater 140, eu compro quase a metade fora. Eu compro em Urucuri, em Sertânia, certo? Em Dormentes, acho que ele não vai não, que eu estou na cidade do Pernambuco, tem um rebanho muito grande. Entendeu? Certo. Então fizeram uma coisa que o mercado local não é eu querer só criar. Essas festas da cabra tá muito bonita, tá tudo, mas eu tenho que fazer as pessoas, aí entra a educação, mostrar que ele tem que fazer essa reserva. Mas Renato, isso é difícil. Meu pai tinha uma reserva, sempre tem uma rebanho de palma. Chegou a doença, quando eu comprei as propriedades, eu queria plantar palma. Cheguei a plantar quase 1 milhão de folhas de palma. Aí veio a doença, dizimou. Mal plantada, em terras ruins, não tinha tratamento. Hoje eu preciso disso também. Mas eu posso plantar isso em menos de 20 hectares. Uhum. E esses 20 hectares de palma, se for bem cuidado, daria para ter um rebanho aí de fazer confinamento de gado, de ovelha, de tirar pelo menos 200 cabeças por ano, criar 1.000 cabeças de ovinos ou 1.500 cabeças de ovino por ano. Então, mas eu mesmo tinha que fazer isso. Nem eu fiz. Então, mas a gente tem que educar, mas pelo menos eu sei que é necessidade. Certo? Que tem que ser feito isso. Certo. Você hoje pede votos, a gente já se caminha para o final, você pede votos hoje em todas as cidades aqui da região, inclusive na cidade de Serra Branca, o senhor tem atendido aí gratuitamente algumas pessoas, né? Inclusive a gente viu, foi propagado na mídia, você teve uma votação expressiva e começou a valorizar mais as pessoas dali. Sendo eleito, eu posso dizer que você conhece as necessidades locais de cada desses municípios que você está correndo, ou você está simplesmente numa corrida eleitoral? Não. Você conhece as principais necessidades de Sumé, por exemplo? Conheço a necessidade de maioria das cidades. Qual seria a maior necessidade hoje de Monteiro, Sumé e Serra Branca? Vamos deixar nessas 3 cidades por serem as cidades maiores aqui, mais centralizadas. Qual seria? A necessidade seria basicamente o emprego. As mesmas, só as mesmas. As mesmas. Era você procurar gerar empregos aqui para essas pessoas verem melhor. Uhum. A gente ter políticas públicas, discutir com a sociedade, fazer um estudo mais profundo para saber qual o tipo de produto que seria mais produzido aqui. Por exemplo, isso a sociedade às vezes descobre sozinho. Por exemplo, Itaporanga é o rei do Brasil de produzir essas toalhinhas de mesa. São Bento especializou em produzir redes. Certo. Aqui a gente tinha que fazer. Monteiro tem o quê? Ele já tem uma produção, apesar de a gente falar que as outras têm. A Capibron, ela processa 15 mil litros de leite por dia. Tem hoje em funcionamento 350 famílias que fornecem esse leite. Assim, essa questão do emprego é uma questão muito delicada, porque eu acredito que o senhor, meu pai, acho que apropriadamente aquelas gerações mais antigas, elas
saíram dessa região justamente pelo mesmo fator, falta de emprego, e foram embora para a região sul. Então é uma questão que aí chega a dezenas de anos já, é uma coisa que é quase centenária, esses problemas que a gente vive aqui. Como é que você, como deputado, pode assim dizer assim, não, essa questão se resolve dessa maneira e resolver? Eu vou propor, como eu te disse, deputado, ele legisla, ele não cria, ele vai lutar, vai bater, vai ser o elo de ligação da sociedade com o governo, lembrando, para depois você não querer que eu faça coisa, eu não sou o gestor. Agora a gente vai bater, por exemplo, lutar pela transpor esse rio aqui para cá. Para quê? Para criar que a bacia aqui, a forma de ser produtora agrícola muito boa. Como eu te disse, que a margem da transposição incluiria até Sumé, poderia ser feita a escola agrotêxtil para as pessoas tecnicamente ficarem melhores, que mesmo que elas migrem daqui, mas migrem numa condição melhor do que os nossos ancestrais migraram, antecedentes migraram, certo? Então, melhorar a bacia do açude de Sumé, aumentar talvez uma piscicultura, a gente ter tanques redes, criar, porque é uma forma que a água, o peixe está dentro da água, o peixe não precisa estar gastando água para aquele uso aquele peixe, a mesma água que está aí, o peixe vai ter, o consumo de água é mínimo para produzir, para a gente ser um grande produtor de peixes, por exemplo. Então, a gente procurar fazer isso que é possível aqui. Aí, para fazer isso, tem o quê? Fazer um canal que talvez não dê para o povo querer irrigar tanto, mas dê para dar sustentabilidade no açude, garantias. Por exemplo, se fizer isso, a água vai ser reposta constantemente e a pessoa, e Sumé, por exemplo, passa a ser um grande produtor de peixes, como já foi um grande produtor de hortifrutos granjeiros. A gente vai procurar trabalhar isso, porque esse é um ponto que Sumé pode ser feito. Certo? Serra Branca, como eu te disse, primeiro regularizar para a população ver melhor a questão da água. Quando eu te disse que aqui começou a gerar empregos, tudinho, se você for pegar o quanto, por exemplo, quando eu assumi a prefeitura do Congo, já estava no meio do governo Lula, já estava no meio do segundo, certo? Mas foi quando o dinheiro que ele foi investido no Nordeste, ele começou a chegar, certo? Tinha 6 pessoas que tinham carteira assinada fora da prefeitura. No final, em 2014, já tinha 80. Depois isso desandou novamente. Porque começaram a tirar o recurso que vinha para cá. A gente tem que saber que tem, eu te disse, o dinheiro, como eu te disse lá, meu antecessor, ele tinha o dinheiro, tinha boa vontade, só não tinha o conhecimento. Certo? Então a gente tem que buscar juntar essas coisas aqui. Tem a universidade. O que é que esse polo pode fazer? Para a gente aumentar, produzir solo, melhorar o solo, melhorar as condições da região, para as pessoas produzirem mais. E para aquele batedor de Monteiro, ter demanda. Ele chegar um momento que ele tem demanda. Porque as pessoas educaram-se, aprenderam, tiveram incentivo governamental para ter uma produção maior, a básica daqui é a agricultura, especialmente a pecuária, tanto a pecuária pequena de ovinos, caprinos e até suínos, como a pecuária de leite e de corte de bichos confinados, que a gente tem um clima estável, tem essa questão da palma, que a gente pode, o capim búfalo, mas que pode fazer o capim açul, tudo assim. Tem uma área para as pessoas criarem com essa vez. Não extensivo, porque extensivo aqui precisa de uma área muito grande. Por exemplo, no sul, um boi ocupa 1 hectare. Aqui, ele vai ocupar 5 ou 6. Ou seja, para eu criar 100 boi, eu tenho que ter quase 1.000 hectares. E às vezes, na verdade, eles pregam aqui que é 10 hectares para cada boi. Então, eu tenho que ver o que é que eu posso fazer. Um semi-confinamento, o que a gente pode fazer para isso ser melhor aproveitado. E isso, a economia daqui começar a crescer novamente. Talvez brigar com a Caixa para ter um central de atendimento aqui. E o comércio daqui compreender que ele não é um cartel. Ele tem que ter preço para ninguém ir para Monteiro. Porque a diferença é pequena. Se as pessoas comprassem aqui, a diferença era pequena. Mas o comércio daqui entender isso. Porque tem que ter essa colaboração de quem faz. Então você acha que a crise em Sumé hoje, em geral, boa parte demanda do comércio? Sim, porque houve uma fragilidade do comércio local, porque o dinheiro passou a ser recebido fora, certo? Aí foi fraquejando. A própria, como você disse, a própria pandemia, que como isolou as pessoas, elas voltaram ressabiadas
E ainda não deu tempo, tem que lembrar que a economia funcionando mesmo, voltando mesmo, tem um ano, não tem nenhum ano. Certo. Então ela vai começar a dinamizar. E essa dinamização depende, aí o governo podia ter influência. Você não acha também que as perguntas vão surgindo, a gente vai aparecendo e essa conversa vai rendendo. Mas você não acredita, por exemplo, que o comércio, vou citar aqui, a falta de concorrência ou de interesse de uma concorrência, que é o diferencial do Monteiro. O Monteiro hoje tem 6 a 7 agências bancárias, tem uma concorrência muito boa. Então, isso estimula o comércio. Vamos dar o exemplo aqui, o preço do combustível na cidade do Congo, o preço do combustível na cidade de Sumé. A gente sabe que tem a questão de frete, mas a diferença também de distância é pouca. Mas aqui a diferença do preço do combustível aqui é maior por ter uma concorrência maior. A falta de políticas públicas de incentivo à concorrência. Você acha que isso não influencia também não para as questões econômicas locais? Pronto, vamos pegar dos postos. Quando abrir aquele posto de São João do Cariri, vai criar uma cadeia que esses daqui vão diminuir. Porque o cara tem tradição de manter um preço equalizado. Essa coisa que eu te falei do comércio, que eles perderam a mão, os comerciantes do Congo, que era o exemplo que eu achava que ia tomar conta de tudo, ele era dono do posto do Congo. Quando ele comprou o posto de Monteiro, o posto de Monteiro sempre teve uma gasolina muito cara. Mesmo tendo concorrência, mesmo sendo de empresas diferentes. Ele foi e subiu o preço da do Congo, em vez de baixar de Monteiro. E tratar como ele tinha, como ele tratava do Congo, passar a tratar do Monteiro. Não, ele disse, se Monteiro suporta, o Congo também suporta. Eu não tenho concorrência lá, vai ser mais fácil ainda. Então, esse exemplo negativo dos empresários tem que ser mudado. Aqui tem concorrência dos postos, mas a gasolina aqui é muito cara ainda. Não venha pensar dizer que ela é barata, ela não é. À vista dos outros municípios, aqui é uma das melhores. Era melhor, mas quando você parte para aqui, por Sertão, parte para Patos é mais barato que aqui. Muito. Que é mais distante do que o Porto, né? Exatamente. Que é mais distante do que Sumé do Sim, Porto. mas né? disse que foi esse posto grande de Juazeirinho que botou isso. Teve alguém que tomou a iniciativa. Aí, talvez quando ele tomou a iniciativa ali em São Cariri, talvez por isso não tenha, não sei nem se por motivo não foi liberado, isso aconteça. No Congo tem um posto novo também, que ainda não saiu do papel, da prática, do funcionamento, que é de outra, vai ser uma concorrência. Então essa concorrência pode gerar bons frutos para a cidade. Uhum. Ô Romualdo, sendo eleito, você vai procurar as prefeituras para executar todas essas parcerias que você falou aí, ou as prefeituras que devem lhe procurar? Inclusive essas que hoje não lhe apoiam, por você ser um candidato da região, assim que eu particularmente, uma visão minha, como pessoa, como ser humano, né, como brasileiro, que para mim seria muito mais fácil, sendo um gestor, apoiar alguém genuinamente daquela região do que eu buscar um apoio fora. Mesmo assim, com essa falta de apoio dessas prefeituras, você pretende procurar elas para executar essas suas ideias, caso elas passem lá e você consiga esses recursos, ou consiga também intermediar essas funções que você... tudo isso que você falou aí atrás, né? Incentivo à pesca, a questão do açude de Sumé. Você pretende procurar essas pessoas para firmar parcerias, para procurar facilitar a realização das suas ideias? Eu sou, como é que diz que Ricardo tem que usar muito, eu sou republicano. O que é republicano? Eu não é porque você é contra mim que eu vou tratar você como inimigo. Você é meu adversário, você não é meu inimigo. Então, se eu quero executar isso, eu tenho que procurar todos. Claro, o que não quiser, eu vou ter que esclarecer, olha, a gente procurou, mas ele não deu abertura. Se ele não deu abertura, eu não posso fazer uma coisa quando alguém não quer. Então, alguém vai ter que pagar por esses atos. A gente vai mostrar, se a população achar que ele está correndo, lamentável. Se achar que a gente tem aqui, parceria vai dar uma força nele na política, vai dar um aperto, vai fazer ele ver que as condutas dele não foram melhor. Então eu vou procurar com certeza, porque eu serei um deputado da região e paraibano da região, mas eu não vou me abster de dar opiniões onde quer que seja no estado que precisa de alguém que tenha experiência em outros sentidos, em outros setores. Sendo eleito, pretende continuar dando plantões em hospitais?
Plantões talvez eu não sei se dá para dar. Agora, trabalhando como médico, eu vou continuar, porque político eu estou, médico eu sou. Então, minha vida sempre foi ser médico. Vou continuar com 80, com 90 anos. Enquanto eu não tiver gaga, que alguém diz, não, que tá doendo, esse velhinho está caducando. Eu estou atendendo. Agora, quando achar que eu não, quando desaparecer as pessoas, aí você não pode fazer nada, mas eu continuarei o mesmo. Eu sempre costumo dizer, o Romualdo ambientalista, agricultor, médico, político, candidato ou eleito é o mesmo. Eu não tenho facetas diferentes, não. A minha conduta que eu penso aqui, eu vou continuar pensando. Eu vou continuar trabalhando para isso acontecer. Em conclusão, por que a região do Cariri deve escolher o nome de Romualdo como um representante da região? Alguém amigo, próximo da região, que conhece a região, que tem ideias para a região, que pretende discutir essa região com o povo, com os políticos, com a sociedade no geral, para a gente trazer os bons frutos para o Cariri. Com esse objetivo, eu fui candidato, estou candidato, porque procurei outros, em eleições passadas até Neto daqui, nas mais recentes procurei Lorena, nessa atual, que se obviamente, como ela é prefeita da maior cidade, que teoricamente bem avaliada, seria uma empreitada fácil. Eu me propus apoiá-la, não sei o motivo, que ela não, a recíproca dela não é verdadeira. Então as pessoas têm que botar na cabeça a consciência disso. O Cariri pode mais. E esse Cariri que pode mais precisa de uma representação. Já teve grandes representações e hoje não tem mais. Já teve 2 deputados federal, até simultâneos, certo? Já teve pelo menos 4 deputados estaduais simultâneos e hoje está à mercê disso. Já chegou uma época que tinha Jacinto Dantas, tinha Cisque Tães, tinha Nilo Feitosa e Pedro Medeiros, deputados estaduais da região. E ainda tinha uma sobra. Tinha Álvaro Neto, sendo deputado estadual, mas que mais representava a Campina Grande, mas que é filho do Cariri. Carlos Dunga, do outro lado. E essas representações subiram. E ninguém quis botar a cabeça, a coisa na frente, para representar. Como eu sou destemido, minha vida sempre foi uma luta, estou aqui, à disposição dos carizeiros, dos paraibanos, para uma nova voz na Assembleia Legislativa, com ideias diferentes, ideias que fluem, que caminham, dentro da melhor forma possível. Então, é uma proposta que a gente tem como candidato, é fazer o melhor pelo Cariri e pela Paraíba. E eu sei que os paraibanos não nos decepcionarão. A gente será homologado deputado, eleito deputado, no dia 2 de outubro. Esse foi o candidato a deputado do estado da Paraíba, o Romualdo, Dr. Romualdo, como é mais conhecido aqui. Romualdo, obrigado por sua participação com a gente aqui, por ter aceitado essa conversa, tá conversando com a gente, discutindo, tirando esses temas populares e tentando ao máximo minar, né? Eu espero que esse debate, essa conversa tenha somado alguma coisa para a população num contexto geral, haja vista que trouxemos aqui assuntos relevantes para toda a região do Cariri paraibano, e acredito que você não seria a pessoa menos indicada com relação à questão da região do Cariri, porque você é um nato e conhece. Eu acho que qualquer pessoa que eu chamasse para esse debate que estão aí, essas pessoas que estão aí, elas não teriam o conhecimento regional que você tem. Então, acredito que você seja a pessoa ideal para a gente discutir esse ponto de ideias. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Renato, pelo espaço cedido. E é um espaço democrático que todos devem participar e expor suas ideias e mostrar que intenções levam a você ser candidato. As minhas intenções são essas: representar bem o Cariri e a Paraíba. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui com o programa CTV Cast. A gente volta na próxima semana com mais uma edição e um novo entrevistado, onde a gente vai sabatinar aqui na nossa bancada de entrevistas. Obrigado a todos e tenham todos uma excelente